Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha básica aí para vocês conhecerem esse mundo virtual da internet e dos computadores. Lembrando que essa aulinha é permitida o compartilhamento desde que os créditos sejam cedidos para os meus perfis oficiais Wi-Fi Educativo, Fábio Almeida, tá? E não pode ser redistribuído sem dar os créditos. Se você quiser compartilhar, baixar e dando os créditos de quem é o autor, tudo bem, não vai ter nenhum problema, tá? Mas vamos lá para a aulinha, o que interessa é ensinar vocês. Essa seria uma aula que estaria na área VIP, mas eu estou aqui disponibilizando porque eu quero que vocês tenham conhecimento e comece 2024 já afinado aí para aprender como funcionam as coisas na internet cada dia mais. Bem, o que é DNS, Sistema de Nomes de Domínio? Gente, eu vou explicar aqui para vocês, em uma breve introdução, o que é DNS. O DNS é uma infraestrutura crucial da internet que converte nomes de domínios legíveis por humanos e endereços utilizados pelos computadores para se comunicarem. Como funciona o DNS? O DNS funciona como um diretório telefônico da internet, que traduz o nome de um site para um endereço IP correspondente. Ou seja, você tem um nome, por exemplo, www.magazineluiza.com.br e atrás desse nome tem um IP, tá? Então ali você está vendo a resolução de nome de DNS, que aí ele traduz para um IP e se comunica. Assim você está vendo o nome, que facilita você digitar, do que você memorizar uma sequência de número, tá? Vamos lá para o próximo slide. O funcionamento do DNS, Domain Name System, é um sistema fundamental para o funcionamento da internet. Ele atua como uma espécie de catálogo associado a nomes de domínio, como por exemplo o endereço IP 192.0.2.1. permitindo que usuários acessem os sites digitando apenas o nome do domínio, como eu falei lá atrás, www.magazineluiza.com.br ou globo.com.br ou qualquer outro site que você tenha interesse de acessar. O DNS opera por meio de uma hierarquia de servidores e cada um responsável por uma parte diferente dos sistemas de nomes de domínio. Essa estrutura em camada garante que as requisições sejam redirecionadas corretamente na internet global. Gente, essa hierarquia de servidores DNS tem um nível, né? Root, TLL, autoridade de domínio e servidor local. Bem, gente, é aí onde eu quero explicar para vocês por que eu estou trazendo essa aula para vocês, aonde mora o perigo. Muitos de vocês, principalmente os jovens que gostam de game, essas coisas, sempre quando tem algum problema de internet lenta, eles querem estar mudando o DNS aí, pesquisando na internet alguns DNS e colocando por conta própria, achando que dali vai dar uma latência menor para ele, vai resolver os problemas de pico na internet dele, sendo que esse é um problema do provedor dele, ou muitas vezes do site de origem. Então nessa hora aí você fica vulnerável quando você altera os DNS. Você pode, por exemplo, colocar um DNS que tem um servidor com algum bot malicioso, malware ou algum vírus que vai modificar todo o seu acesso. Por exemplo, você pode estar acessando a caixa.com.br e devido a você alterar o seu DNS, você pode estar caindo num site fake, mesmo aparecendo caixa.com.gov, mas aí você pode estar caindo no endereço falso porque você alterou o seu DNS e você abriu uma vulnerabilidade para que o hacker possa coletar os seus dados digitados. Então, aí você vê o perigo. Então, bora para frente. A importância do DNS. O DNS é uma parte fundamental da infraestrutura da internet, permitindo que os usuários acessem recursos online sem precisar memorizar longas sequências de números. Ele é essencial para a comunicação entre computadores na internet, traduzindo nomes de domínio em endereço IP. Riscos de alterar o DNS, que é o que eu falei lá no slide anterior. Então aqui, gente, vamos lá. A vulnerabilidade de segurança em alterar o DNS por conta própria pode abrir uma vulnerabilidade de segurança e expor usuários a ataques cibernéticos. Como eu falei lá no vídeo aí há alguns minutos atrás, se você altera o DNS com um DNS que você desconhece, você achou aí na internet pesquisando num blog aí, talvez o blog até fake para poder lhe enganar, para você alterar seu DNS e ter uma invasão, você está abrindo as portas da sua casa para o bandido entrar. Então, o DNS, gente, volta a repetir, use DNS do seu provedor, tá? Existem os DNS público alternativo, como o Google, como OpenDNS, mas mesmo assim você tem que tomar muito cuidado. O Google é seguro, mas muita gente ainda opta por botar os DNS aleatórios aí
Às vezes as pessoas instalam até programa de dizer qual DNS que está com menor latência, ele pega qualquer DNS aleatório e coloca. Então, se você quer segurança, não faça isso. Utilizando o DNS do provedor, o DNS fornecido pelo seu provedor de internet, aquele que você contratou aí o seu plano de internet, ele foi lá na sua casa, instalou o modem, o roteador e você está usando. São os mais seguros, pois estão dentro da infraestrutura controlada pelo provedor. E recomenda-se utilizar o DNS para evitar risco de segurança. Então, use os DNS do seu provedor. Ou se você for um usuário mais avançado, domina TI, domina tecnologia, você criar o seu próprio servidor de DNS dentro da sua casa. Daí você vai ter alguns custos com servidores. Se você fazer muita requisição, você vai ter que fazer ali um sistema, nem que seja no mini PC, para fazer ali um DNS personalizado seu. Mas isso aí é um caso para outra aula, eu vou falar um pouco mais sobre isso aí, como é possível fazer um DNS pequeno ali, com um mini PC que existe no mercado e atender a sua demanda. Isso aí fica para outra aula. Então, vamos lá. Provedor A, provedor B, provedor C. Esse daí é alguns DNS que a gente pode estar vendo aí na internet e que você vai entender que existem vários DNS, né, público e DNS privado. Os DNS privados não tem como você utilizar. Se você colocar um DNS que alguém citou na internet, por exemplo, fulano tem a internet da alonet.com e aí você tem a internet da Vivo. Aí o cara deu o DNS lá do provedor dele para você colocar no seu, que ele disse que era bom. Não vai funcionar porque ali é um DNS privado, então não vai dar certo, não caia nessa cilada. Você vai ter, não vai ter as resoluções de nome feitas e aí vai começar algum site não abrir, dar problema e você vai dizer que é a sua internet. Então você só tem que utilizar os DNS que tem acesso público ou do seu provedor, mas ressaltando que o DNS público tem o risco de abrir vulnerabilidade para você ser hackeado. Os DNS públicos confiáveis. Bem, gente, é muito complicado se falar em utilizar DNS público confiável. Então, eu vou citar dois DNS aqui, mas o mais confiável deles dois é esse que eu vou dizer, que é o do Google, que é o 8.8.8.8. E tem o OpenDNS, mas se você não tiver saída e tiver que utilizar um DNS público, eu recomendo que você use o da Google, tá? E eu vou dizer o porquê utilizar o da Google. O da Google a gente tem uma vantagem de, na maioria dos provedores no Brasil, ter servidores da Google dentro dos seus data centers e muitas vezes o DNS já está lá introduzido nesses servidores, facilitando aí a transposição de nome para você. Então já aumenta a segurança, mas não é ainda recomendável, porque nesse caso do Google pode ter congestionamento de resolução de nome e você ter alguns sites falhando. Então ainda assim o DNS do seu provedor é o melhor DNS para você utilizar. Como você vê aqui, né? Já falei, não são confiáveis, não oferecem privacidade e esses DNS podem ser uma alternativa segura aos DNS do provedor. Mas ainda você tem que tomar cuidado. Como eu falei, você pode utilizar o DNS do Google, é uma alternativa segura, porém não eficiente. DNS ideal para reduzir risco. Vamos lá, né? Se optar por utilizar os DNS que não é do seu provedor, é importante escolher DNS confiáveis que ofereçam segurança e privacidade. Neste caso, segurança e privacidade seria o do Google, tá? Existe outros, mas eu não vou citar o nome aqui, fica a seu cargo pesquisar, mas tem que tomar cuidado nas pesquisas, tá? Existem opções disponíveis que podem reduzir risco associado ao uso do DNS não confiável. Pois é, reduz risco, mas não reduz latência, tá? Então é bom separar esses dois lados. Conclusão: o DNS é uma parte essencial da infraestrutura da internet, permitindo a tradução de nomes de domínios em endereço IP, e é importante entender os riscos de alterar o DNS e utilizar DNS confiáveis para garantir a segurança e privacidade. Bem, aqui a gente chega a uma conclusão de que isso é complicado, tá? E você tem que preservar segurança e principalmente entender que usar DNS público não é uma alternativa tão inteligente para resolução de nomes no seu provedor de acesso, até porque a latência sempre vai ser maior e você vai ter uma latência em milissegundo significante ao do seu provedor. Então você deve sempre utilizar o DNS do seu provedor. Por padrão, o provedor já entrega ali seu modo configurado com esses DNS e você não deve alterar e nem usar no seu dispositivo DNS alternativo.
Caso você tenha algum problema com o DNS, entre em contato com seu provedor de acesso à internet e solicite aí uma verificação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui o comentário. Se você quer mais sobre esse assunto, deixa aqui também no comentário que eu vou estar gravando outros vídeos mais detalhados, mais do que esse ainda, para que você possa ir a fundo sobre esse assunto.